Graça e paz, amada igreja. Me sinto feliz e honrado de poder estar aqui nesta noite, ter sido convidado para estar ministrando aquilo que Deus tem colocado no meu coração para famílias aqui reunidas. Está comigo a minha esposa, a pastora Tânia, está aqui sentada, ela só não vai ficar de pé porque está com uma dorzinha no pé, mas ela está comigo, vem me acompanhando, minha companheira, estamos juntos já há 30 anos, então estamos juntos aí nessa caminhada. E temos 3 filhos, Wesley Ricardo, Jonathan William e Nayara Kathleen. Já são adultos, já são maiores de idade, por isso não estão aqui conosco, cada um de agora já praticamente segue seu caminho, mas a caminhada foi difícil. E a gente vai estar falando sobre isso no decorrer da nossa ministração, porque a gente tem observado o quanto tem sido difícil nós criarmos os nossos filhos e mantermos o nosso casamento. Eu tenho observado que o que mais nessa vida tem sido bombardeado são os lares. E o inimigo ele tem buscado e usado de todas as maneiras para destituir, para jogar por terra aquilo que foi estabelecido por Deus, que é a família. Gostaria que você me acompanhasse abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Versículo 24. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Quando Deus cria o homem, e o homem naquele momento, em que ele observa que todos os animais tinham pares, ele sente falta de ter alguém com ele também. E Deus, sabedor de todas as coisas, para que aquela formação ela tivesse um sentido maior, eu observo isso, uma coisa bem intrínseca, ele cria a mulher da costela de Adão, para que Adão se lembrasse que aquela que estava ali com ele foi criada da parte dele e era dever dele cuidar da sua esposa, cuidar da sua mulher. Então, tinha um objetivo. Então, Deus cria e o próprio Adão, ele pega e ele fala o seguinte, deixa pai, deixa mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. A partir do momento em que os dois se tornam uma só carne, se constitui a família. E essa família que o inimigo tem lutado para desfazer, para lançar por terra, para ridicularizar. Nós temos observado o quão a mídia tem bombardeado, o quanto a mídia tem buscado ridicularizar, através dos seus programas, através da novela, enfim, a família, mostrando que não tem valor, mostrando que não tem
nenhuma serventia e que a gente não precisa, a gente pode viver sem ela, a gente pode constituir sem ela, e a gente entende que a família ela é um alicerce, é um ponto principal de uma sociedade. E o que eu quero dizer nessa noite para vocês é que se lutem pela sua família, orem pelos seus filhos, para que tudo isso que vem lá de fora e nos tem atingido não venha atrapalhar ou acarretar com que a nossa família venha se desfazer. Porque quando nós observamos, vemos que o quanto os nossos filhos têm sido bombardeados. Vocês já repararam? Se a gente não tomar cuidado, são programas de televisão, são influenciadores na mídia. Quanto os nossos filhos têm sido bombardeados. E quando a gente olha assim num contexto geral, quantas mães e quantos pais estão chorando por seus filhos? Filhos que hoje estão envolvidos em drogas, filhos que hoje estão envolvidos em prostituição, filhos que hoje estão envolvidos na bandidagem, porque perderam o foco, perderam a rédea. Eu sou de um tempo, eu não sou tão velho assim, em que a minha família me ensinou que quando eu me aproximava de alguém que fosse mais velho, era sim senhor, sim senhora, por favor, obrigado. Eu fui criado pela minha avó e ela me orientava o seguinte: olha, nós vamos sair, vamos na casa de um conhecido, não peça nada, só se eu deixar. Parece meio radical, mas... E eu fazia justamente o que ela pedia e não me sentia constrangido com aquilo. Quando alguém me oferecia alguma coisa, eu esperava o sim dela para que pudesse aceitar. Hoje, não é assim que funciona, né? O seu filho chega perto de você e se você fala ou não, ele faz pirraça e daqui a pouco ele bate o pé e se você não tomar cuidado, ele bate a porta e vai para a rua. Pô, quem me dera nesse tempo eu fazer isso, o chinelo já voava, né, e era certeiro, né, o cinto já cantava, e cantava bonito. E eu posso falar uma coisa para vocês, eu não tenho sequelas, não preciso ir para nenhum psicólogo, nem me tratar com nenhum psiquiatra, porque eu fui criado dessa forma. Pelo contrário, isso tem me ajudado muito no meu dia a dia e na minha vida. Porque foi aquilo que eu aprendi, era a família. E nós temos um dever importante, pais, para com os nossos filhos. Se nós não encurtarmos as rédeas agora, amanhã estaremos chorando. Se nós não tomarmos cuidado ou não criarmos os nossos filhos conforme a palavra de Deus, instrui o menino no caminho que deve andar, corrige o teu filho com vara. Não sou eu, é a palavra. Se nós não fizermos uso desses mandamentos, se nós não fizermos uso daquilo que Deus deixou para nós, nós vamos chorar mais tarde. E é isso que tem acontecido e que vocês são sabedores, às vezes de um vizinho, de um amigo, de um parente, de filhos que estão em caminhos tortuosos. Nós precisamos, como o tema diz, precisamos edificar a nossa família, precisamos valorizar a nossa família, precisamos valorizar o nosso lar, precisamos que realmente o nosso lar esteja no altar de Deus, precisamos realmente fazer cumprir, como estava escrito ali, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não é só servir por palavras, é servir por atos. Porque a palavra ela é bonita, citar a palavra é bonito, mas viver a palavra é o que nós precisamos. E hoje eu tenho observado que muitos cristãos têm deixado essas regras de lado e têm vivido conforme as doutrinas
do mundo. Tem vivido conforme aquilo que o mundo mostra para ele que ele tem que viver. As coisas do mundo, elas estão invadindo a nossa vida, estão invadindo o nosso lar, estão invadindo a nossa igreja, estão invadindo o nosso modo de vida, e não é esse modo de vida que Deus projetou para nós. Jesus nos chamou para fazer diferença. Ele diz, olha, vocês vão ser luz, vocês vão ser sal. Então nós precisamos ser luz nesse mundo de trevas. Nós precisamos ser sal nesse mundo insípido, nesse mundo que está se perdendo. Nós somos a esperança de um mundo perdido. Sim, nós somos a esperança. O mundo está se perdendo, as pessoas estão desesperadas, não estão sabendo, estão buscando subterfúgio, estão buscando artifícios para encontrarem a felicidade, encontrarem a paz, e elas não estão encontrando, encontram por um momento passageiro, mas elas não encontram por um momento eterno, ou por um ponto eterno. E somos nós que fomos comissionados para mostrar a essas vidas aonde e como elas devem fazer. Somos nós, através da nossa vida, através da nossa família. Temos que ser exemplo para esse mundo. Precisamos ser exemplos para o mundo. O seu filho precisa ser exemplo para o mundo. Você precisa ser exemplo para o mundo. O seu casamento precisa ser exemplo para o mundo. Tem muita gente dizendo que casamento não dá certo, que não precisa mais. Você, através do seu casamento, você vai mostrar para o mundo que a coisa é ao contrário, que dá certo sim, que funciona sim, porque foi estabelecido por Deus, e aquilo que é estabelecido por Deus, funciona e dá certo. Mas o mundo, a mídia, ela tenta mostrar o contrário. E nós temos que ser essa luz que o mundo está precisando. Nós temos que ser esse sal que o mundo está precisando. Nós precisamos ser exemplos. Lá no um texto aqui, ele diz o seguinte: é por meio da família que aprendemos os primeiros valores que nos seguirão por toda a vida. São as noções de como nós nos relacionaremos em sociedade. A percepção do mundo em que vivemos e a instrução pelo caminho em que possivelmente seguiremos. Sagrada, a família é nosso porto seguro, onde encontramos o apoio necessário para os momentos de dificuldade e alegria da partilha diária. Aí lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você, desfrute a vida com a mulher com quem você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Precisamos viver a vida com o nosso esposo e a vida com a nossa esposa de uma maneira tranquila. Haverão momentos de crise. Quem nunca passou por momentos de crise no casamento? Quem nunca viveu momentos conflitosos no seu casamento? E aí, quando essa situação acontece, a nossa ideia é largar tudo, não é isso? E dar no pé. A nossa ideia não é permanecer e lutar, porque é a parte mais difícil. Lutar é a parte mais difícil
quando o relacionamento está em conflito. Permanecer é a parte mais difícil. O mais fácil é a gente largar, deixar de mão. Não, deixa para lá. Não dá, não dá. Mas não foi assim que Deus estabeleceu. Não foi assim que Deus nos ensinou. E não é assim que nós aprendemos na palavra dele. A palavra dele diz, olha só, eu vou usar esse texto. No mundo tereis aflições e tribulações. E você acha que a aflição e a tribulação, ela vai acontecer só da forma externa, só com o inimigo te atacando, com as pessoas te atacando? Não, a tribulação e a aflição, ela vai acontecer dentro do seu lar. Com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho. E aí, o que nós vamos fazer? Jesus falou para a gente ter bom ânimo. Isso é, para a gente permanecer firme. Para a gente não retroceder, porque ele falou, olha, eu venci, você vai vencer também essa batalha, você vai vencer também essa luta. Então, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, se a luta vier no seu lar, se a tribulação vier no seu lar, se coisas estranhas vierem a acontecer no seu lar, lembre-se do que Jesus falou, lutas e tribulações, permaneça firme, busque, ore, clame, e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Não retroceda, não deixe que situações adversas, não deixe que influências externas atrapalhem o seu relacionamento, atrapalhem a sua família, atrapalhem a criação dos seus filhos. Crie seu filho segundo os preceitos que Deus estabeleceu. Esteja no seu lar segundo a palavra de Deus. Não deixe o seu lar ser influenciado, não deixe que a mídia, não deixe que nada venha atrapalhar aquilo que foi estabelecido por Deus. Deus escolheu, Deus me escolheu, Deus te escolheu para a gente ser luz. Volto a repetir, e precisamos ser luz, tanto fora quanto dentro do nosso lar. Precisamos brilhar, irmãos. Precisamos brilhar. Precisamos mudar, precisamos mostrar para essa geração, precisamos mostrar para esse mundo, precisamos mostrar para o nosso vizinho, precisamos mostrar para o nosso amigo que existe solução, que existe alternativa, e é Jesus. As pessoas querem ver Jesus na nossa vida. As pessoas querem ver Jesus no meu lar. Para os filhos, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honrar pai e mãe, como eu falei lá no início. Quantos filhos não têm feito isso? Quantos filhos hoje não respeitam pai, não respeitam mãe? Perderam o sentido, né? Perderam, como a gente costuma dizer, perderam o azimuth, perderam a direção. Quantos filhos acham que se mandam? Tem 10 anos, acha que se manda. Tem 11 anos, acha que já é dono da vida dele. Tem 13 anos, acha que não. Já sou um pré-adolescente, eu mando na minha vida. Manda nada, porque é você que responde por ele. E quantos pais, às vezes, para não se aborrecerem, deixam que essas coisas aconteçam? Deixam de corrigir o seu filho. Aí, corre para a igreja. Pastor, ora para o meu filho. Mas a responsabilidade do filho não é do pastor, é sua. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Herança para quem? Para você. Se é herança, você tem que cuidar. E às vezes a gente não quer se aborrecer.
Não é verdade? Às vezes a gente não quer e a gente deixa a coisa fluir. Só, meu querido, se você, nesse momento, se você não corrigir o seu filho, se você não educar o seu filho, se você não chamar a atenção dele, aí, sinto dizer, mais tarde você vai chorar. Porque ele vai ser criado segundo os preceitos do mundo. Desculpa a minha sinceridade, mas é o que tem acontecido. E vocês são sabedores disso. Como eu falei, quantos pais, quantas mães estão chorando? Quantos pastores estão chorando porque o filho não seguiu o caminho, está envolvido? Uma coisa é você criar o seu filho e quando ele se torna adulto, ele escolheu outro caminho, ou ele já é adulto. A salvação é individual. Outra coisa é o seu filho ainda estar debaixo da tua guarda, ser menor de idade, e você não cuidar dele. Então, meu querido, não deixe o seu filho ser influenciado pelas coisas do mundo, não deixe o seu filho ser influenciado pela mídia. Influencie o seu filho com a palavra de Deus. Mostra a ele o caminho. Mostra a ele como ele deve andar. Mostra a ele como ele deve se conduzir. Mostra para ele como ele tem que se portar. Ensina para ele, meu filho, você tem que se portar assim. Você tem que se conduzir assim. Você tem que ser honesto, você tem que ser respeitoso. Você tem que ser sincero. Você tem que ser verdadeiro. Ensina para ele as qualidades que ele precisa ter. Ainda que lá fora sejam diferentes, mas ensina para ele. Porque essa é a nossa responsabilidade como pais. Ensinar aos nossos filhos o caminho em que eles devam andar. Ensinar para eles como eles devem se portar. Nós somos o espelho para os nossos filhos. Nós, no nosso lar, como pai e como mãe, somos o espelho para os nossos filhos. E se nós não estamos sendo bons exemplos, nós teremos filhos problemáticos. Então, como essa semana ou esse mês, né? O mês da família, é isso? Reflitam sobre isso. Se tem que mudar alguma coisa, faz uma introspectiva. Eu estou seguindo o caminho correto? Realmente a minha família está no altar de Deus, eu e a minha casa realmente estamos servindo ao Senhor, estamos seguindo os preceitos de Deus. A minha família é um exemplo. O meu esposo, a minha esposa, o meu filho tem sido exemplo. Poxa, pastor, pegou pesado? Não. Porque, sabe o que acontece? A partir do momento em que nós reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, paira sobre nós uma responsabilidade muito grande, que é representar o Senhor aqui na terra. E se nós não entendermos essa responsabilidade, nós vamos viver de qualquer forma e de qualquer maneira. E as pessoas vão olhar para nós, não vão ver em nós exemplo, não vão ver em nossa família exemplo, e elas vão dizer, não adianta eu aceitar Jesus, porque nada vai mudar. Viu como a família é importante? Viu como a família reflete o caráter de Deus aqui? Nós temos essa responsabilidade. O nosso lar tem que ser um exemplo. É claro que a gente entende que as tribulações, volto a frisar, e as lutas, elas vêm, né? Quando eu casei, o pastor que fez o meu casamento, ele disse o seguinte, olha, casamento não é união de virtude, mas é uma união de defeitos. E ele estava certo. Porque quando você namora, você não vê defeito, correto?
Então, você está namorando ali, né? Você não vê defeito nem na menina, nem no menino, nem no rapaz, nem na moça. A gente não vê, a gente só vê coisa toda linda, né? Tudo maravilhoso. Né? Parece que, sabe, um anjo que desceu do céu e vice-versa. Não tem nada. É mozão para lá, mozinho para cá. E assim vai. Né? A gente está namorando, não tem, e quando briga e daqui a pouco, né, se resolve de novo, volta, a gente volta a falar de novo, fica tudo certo de novo. Né? Antigamente a gente mandava cartinha, no meu tempo, né? Agora não é mais, agora é só no zap, né? Brigou, manda um zap e já está tudo certo. Né? Ou então tinha que ir lá na casa da menina, para se desculpar, para ficar tudo certo. Agora não, nem vai lá mais. Manda um zap, aí, desculpa, não, está tudo certo, beleza. Não, nem vai mais. Mas, enfim, né? É mil maravilhas. Só que, quando a gente casa, aí começa a aflorar os defeitos, que nós não víamos quando estávamos namorando. E como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar com essa situação? É aí realmente em que eu e ela vamos provar que nos amamos. Porque os defeitos, eles vão aflorar, gente. Somos criados com famílias diferentes. Eu fui criado de uma forma, minha esposa foi criada de outra maneira. Quando conheci a minha esposa, eu não era cristão, ela já era. Então, ela já tinha uma maneira de criação e eu tinha uma outra. É claro que antes de casar, né, eu aceitei Jesus e depois nós casamos. Mas mesmo assim, mesmo no casamento, né, tínhamos convicções diferentes, maneiras diferentes. Quer ver uma coisa? Eu não sabia fazer comida. Eu só sabia fritar um ovo. Né? E batata que já estava cortada para fritar também. E a minha comida, ninguém ri não, tá? O meu feijão, quando eu morava com a vovó, era amassadinho. Né? Amassadinho. Não ri não, entendeu? Só que quando eu casei, não tem como viver isso. Como é que você vai viver isso? Quando eu levantava, né, para ir trabalhar, né, na época eu estava no quartel, para ir para o quartel, né, o cafezinho já estava lá, isso morando com mamãe, o cafezinho já estava lá, o pãozinho já estava lá, tudo preparadinho. Era só tomar um banho, sentar na mesa, mas quando eu casei, não era assim que funcionava. Então, eu tinha que levantar e fazer o café, porque não ia acordar ela de madrugada para fazer essas coisas para mim, que mamãe fazia, né, que vovó fazia. Então, ali a gente começa a se adaptar a uma nova realidade. Então, eu tive que aprender a fazer comida, tive que aprender a fazer bolo, que eu não sabia, aprendi a fazer bolo. Eu não sabia fazer, então a gente vai aprendendo algumas coisas. Marido, se você não aprendeu, mulher, ensina o seu marido a fazer. Está na hora de começar a aprender. Porque eu sempre observei o seguinte, a gente sempre conversou, e aí, se você ficar doente, como é que eu vou fazer? Vou morrer de fome? Pode acontecer. E aí, vou morrer de fome? Vou ficar sem comer? Como a gente faz? Então você tem que aprender a se virar. Você tem que aprender a fazer. Porque a gente não está longe de uma adversidade acontecer. Eu ensinei meus filhos, assim que eles atingiram, já estavam com 10 anos, todo mundo a fazer arroz. Que isso, pastor? Falei, e se eu e a sua mãe cair doente, como é que fica? Como é que vocês vão fazer? Se não tiver um parente para ajudar? Então, você vai aprender a fazer arroz, você vai aprender a fazer feijão, você vai aprender a temperar uma carne, a fazer uma carne, e eles aprenderam. É claro, um sabe fazer melhor do que o outro, mas aprenderam. Morrer de fome só morre se quiser. Então, são situações que a gente tem que, com o passar do tempo, ir se adaptando.
E tem gente que às vezes casa, né, homem principalmente, e acha que a vida dele tem que continuar a mesma coisa. Chega em casa, senta no sofá e acha que a mulher tem que trazer o prato de comida dele, trazer o que ele quiser ali. Está errado isso, meu querido. Está errado. Ela pode até te fazer um mimo de vez em quando, mas isso não tem que ser uma regra, uma exceção. Às vezes eu fico assim, que a gente trabalha com casais, e às vezes tem gente, pô, meu marido chega em casa, às vezes eu estou cansado e ainda quer jantar, a gente sai daqui, o cara sai de uma festa, está ali no aniversário, chega em casa e ainda quer jantar, ainda acha que a mulher tem que fazer jantar para ele, está errado. Na minha visão isso está errado. Está com fome, meu querido? Vai fazer a tua comida, cara. Deixa a tua esposa descansar. Tu sabe como é que foi o dia dela? Tu sabe se ela está bem? Então deixa ela descansar, cara. Ela já levou 2 horas para se arrumar para ir para o casamento. Aí chega e ainda tem que fazer comida para você. Imagina a canseira que ela teve, 2 horas se arrumando, se preparando para ir para o casamento. Você em 5 minutos já estava pronto, não é isso? 5 minutos a gente se pronta, mas mulher 2 horas mais ou menos, 2 horas e meia. Isso é cansativo. Ela para ali, fica olhando, né? Cara, que vestido eu vou usar? Qual vai ser a cor do batom? Será que esse fica legal, esse não fica? Pô, esse sapato tá legal, esse não tá? Pô, o penteado é para cá ou é para lá? Né? E pá. E aí, você não. Você chegou ali, ó, jogou o cabelo para trás, botou a calça, tô prontinho. Aí chega em casa, olha o trabalho que ela teve, presta atenção, está cansada, estressou. Aí foi para o casamento, aí fica se olhando para ver se ela está legal ou não, aí ela se olha para ver se está bem ou não, você nem esquenta a cabeça, né? Mas ela não, ela se olha, pô, tá bem, tá legal, aí olha o vestido da outra, né? Assim que a gente aprende, né? Olha o vestido da outra, vê se está legal, se não está, aí, acho que aquela ali está com o vestido melhor do que o meu. É um estresse também para ela, está estressada. Mas você está lá, bebendo Guaraná, né? Estão comendo bolinho, salgadinho, se empanturrando de salgadinho, porque é salgadinho, né? Aquela jantinha, e aí refrigerante, aí chega em casa e quer jantar. Aí, mulher, fazendo comida lá para jantar? Pô, filho, não faz isso não, cara. Não faz isso com ela não. Deixa ela descansar, pô. Deixa ela descansar. Então, isso faz parte do relacionamento, a gente entender o outro, a gente buscar entender o outro, porque senão, querido, não vai fluir, a coisa não vai fluir, a coisa não vai andar, a gente vai estar sempre entrando em embate, vai estar sempre em pé de guerra, porque tem hora que a gente tem que ceder, tem hora que a gente tem que dar um passinho para trás. E se você vê que a resistência está muito grande ali, marido, a resistência está muito grande, dá um passinho para trás, deixa o orgulho de lado. Às vezes a gente como homem não quer ceder, porque não, sou homem, sou aqui, fui criado primeiro, tu veio da minha costela, então, não, tem que ceder, cara. Opa, cede um pouquinho, dá um passinho para trás, quando você voltar, de repente já está tudo tranquilo, já está tudo calmo. Da mesma forma, às vezes, a mulher. A mulher tem costume de falar muito. Fala. Se eu continuava até o final falando, mas fala. É verdade. Né? Fala a beça. E às vezes o marido não quer ouvir. Aí começa a crise. Por quê? A gente fala, mas a gente só fala 2 palavras, né? O marido quando tem que reclamar, ele fala. Falou, acabou. A mulher quando tem que reclamar, não, ela fala e fala. Não é isso? Típico da mulher, isso aí não é dela. E aí que está a diferença, e é essa diferença que a gente tem que acertar. Porque um fala de menos e o outro fala de mais. E é essa convivência. E nessa diversidade aí de um falar muito, o outro falar pouco, é que o casamento tem que fluir. E ele vai fluir. Quando a gente entende a necessidade do outro. Quando a gente busca entender a necessidade do outro. Um outro ponto que costumo falar muito, casamento não é para você ser feliz. Eu vou casar para ser feliz.
Pô, se enganou. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Não você. Então, quando a gente entra nesse pensamento, eu vou casar para ser feliz, já está começando errado. Porque aí você vai encontrar os defeitos, você vai ver as imperfeições, né? Aquele mimo todo que tinha no namoro, não vai ter no casamento. Talvez aquela atenção toda que tinha no namoro, ela não vai ter naquele casamento. Aquela atenção que você quer, que você acha que vai, não vai ter, porque alguma coisa muda. Enquanto você está ali, marido e mulher, a gente consegue, né, ir levando, tranquilo. Mas quando o homem e a mulher trabalham, a coisa fica um pouquinho, né, porque os dois estão cansados. E quando vem o filho, então? Aí começa a dividir a atenção. Aí vem um filho, vem 2 filhos, vem 3 filhos, aí a atenção é dobrada. Então, quer dizer, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E às vezes a gente não está, a gente acha que tem que, sabe, o nosso casamento tem que ser igual ao nosso namoro. Não vai ser, não vai funcionar dessa forma. Casamento é uma realidade, em que você dorme com a pessoa e acorda com a pessoa. De repente você dorme com ela bonita, acorda com ela feia, né? Porque rola para um lado, rola para o outro, gente. É difícil, só em filme, né? Que, pô, a mulher acorda penteada, maquiada, só, né? Na realidade não é essa. A não ser que você durma assim, ó, né? Passa ali, ó, não mexe nem para um lado nem para o outro. Aí pode até acontecer, mas a realidade não é essa. Né? Fora outras coisas que vão acontecendo, né? Às vezes o marido, né? À noite ele, sabe, comeu muito, gases, aquela coisa toda, que você não via lá no namoro. E aí você começa a ver à noite, aí você, rapaz, filho, essa noite foi meio barulhento, né? Então isso faz parte do nosso relacionamento. Isso são coisas da nossa vivência. E vocês acreditem ou não, existem casamentos que acabam por causa dessas imperfeições, dessas particularidades, porque as pessoas não estiveram preparadas ou não se prepararam para enfrentar essas particularidades. Ele acha que a princesa vai ser sempre princesa. Ela acha que o príncipe vai ser sempre o príncipe. E quando ela casa e vê que o príncipe não é o príncipe e a princesa não é a princesa, pronto, não dá para a gente viver, não dá, em compatibilidade, não tem como a gente ficar, vamos nos separar, pronto. Porque não se prepararam para isso. Então, meus queridos, ame o defeito do seu esposo. Esposa, marido, defeito da sua esposa. Busque viver, seguir em paz. Ceda. Acredito que tem casais aqui que já estão 45, sei lá, 50 anos juntos. Não é isso? Tem alguém aí com 50 anos aí de casado? 45 anos de casado? Faz assim. Quanto? 65 anos de casado? Ô, glória! Aí a senhora é vencedora, sabia? Meu Deus do céu. Deus abençoe muito a senhora. Estou brincando. Mas é. Quantas vezes teve que ceder? Então, vocês que estão começando agora, quem está aqui com 10 anos de casado? 5 anos de casado aí? 5 anos de casamento? 5, 10 anos? Novinho? Prende ali, ó, 65. Quando começar, conversa com ela. Vai lá, troca uma ideia. Não, conversa com ela. Ela fala muito? Sabe por que ela fala muito? Porque são 65 anos, tem muita coisa para falar. Entendeu, gente? Mas essa é a realidade. Então busquem, né? Não deixem que as circunstâncias, volto a frisar,
Não deixe que as influências, né, porque hoje a gente tem uma influência muito grande, a mídia está aí, né, a gente vê ali, sabe, coisas absurdas, então a gente é bombardeado pela influência, é bombardeado pelas novelas, é bombardeado pelo filme, é bombardeado pelos programas, a gente é bombardeado diretamente. Mas aquilo ali é tudo ilusão, meus filhos, aquilo ali é ilusão. Viva a sua realidade com aquilo que Deus preparou para você. Marido, viva com a mulher que Deus preparou para você. Mulher, viva com o marido que Deus preparou para você. Aí você vai viver 65, 75, 85, quem sabe até Jesus voltar. E olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, hein? De novo, vou falar para a senhora, hein? Chegar lá no céu, a coroa vai ser diferente. Oi? Sei. Esquenta não, liga não, assim mesmo. Entendeu? Mas é a realidade. A convivência a dois, ela não é fácil. Eu e minha esposa, a gente já passou por problemas difíceis no nosso casamento. E se a gente desiste, hoje eu não estaria aqui, nem ela também. Porque todo casamento sofre, todo casamento é bombardeado. De uma forma ou de outra, todo mundo passa por a sua crise no casamento. Se você não passou, se prepara para passar. O pastor está... Não, se prepara, porque vai acontecer, não tem jeito. Casamento é algo instituído por Deus, e tudo aquilo que é instituído por Deus vai ser bombardeado. O inimigo vai tentar desfazer. Então você tem que se preparar para isso. Então se prepara, se você ainda não passou, se prepara. Se você já passou e está tudo bem, meus parabéns, Deus continue abençoando você. E continua vigiando para que as coisas não se repitam. Para que a coisa ela possa fluir na nossa vida. Aí lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, aí é para os filhos, né? Instrua a criança, eu falei lá no início, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, pais, procura criar seus filhos nos preceitos bíblicos. Eu acho errado. Criança com 5 anos está com o celular na mão. Aí é um particular meu. A influência daquilo na vida da criança vai ser muito grande. Antes a gente tinha uma preocupação com os programas de televisão, o que aquilo poderia influenciar na vida dos nossos filhos. E quando os meus filhos eram pequenos, deu trabalho, mas eu tinha que estar vigiando aquilo que eles estavam vendo. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente vigiava naquilo que eles estavam vendo. Não, isso aí não pode ver. Não posso ver por quê, pai? Você não pode ver por causa disso, disso e disso. Mas é legal, mas o que está por trás não é. Então a gente não simplesmente a gente só não falava não, a gente explicava por que não poderia ver aquilo. Agora, se estava vendo escondido, quando eu ou ela não estava, aí já é uma outra história, mas a gente buscou ensinar, buscou instruir aquilo que era certo e aquilo que não era. E é isso que a palavra diz, você instruiu o seu filho no caminho em que ele deve andar, no caminho do Senhor. Porque se você não educar o seu filho agora, o mundo vai educar. E eu sou bombeiro. Ano que vem, graças a Deus, acho que vou para casa, né? Mas ainda estou na ativa. E sabe o que me chama muito a atenção? Eu sou aqui de São Gonçalo. E de vez em quando a gente vai para algumas comunidades. E o que tem de jovem nas comunidades portando arma é assustador. E não são 17,
16 anos não, são 12, são 13. E posso falar uma coisa? Muitas das vezes, quando a gente tem oportunidade, alguns deles são filhos de crentes. Eles falam, o que deu errado? Por que eles estão ali? Será que eles foram instruídos? Eu já vi às vezes, irmão, agora é uma crítica, e eu vou fazer essa crítica, muitos pais deixarem seus filhos para estarem na igreja. Você não quer ir, você não vai, fica em casa. Eu vou, você fica aí. Ah, pai, eu não quero ir não. Tá, então fica aí que eu vou. Só que eu criei os meus filhos assim. Então, como eu estou aqui ministrando, estou dando um exemplo para vocês. Se eu estava na igreja, meus filhos estavam também. A não ser que minha esposa estivesse em casa. Na dúvida, pode perguntar a ela. Mas a gente nunca deixou o filho em casa sozinho por causa da obra de Deus, porque tinha que estar em algum evento da igreja. Vai lá comigo. Vamos comigo. Porque senão eu ia perder a visão deles. E a gente sempre ouve, como eu vi, né? Minha família, a maioria da minha família não é cristã. Pô, você vai levar o seu filho para a igreja, isso é maldade. Não. Deixa eu na minha maldade, hoje, porque amanhã eu não vou estar chorando. Porque se eu deixar, amanhã eu vou chorar, com certeza. Então, queridos, não deixa seu filho sozinho, não. Traz ele. Ah, mas ele não quer ir. Ele ainda não tem querer. Ele trabalha. Ele mora sozinho? Não. Ele mora onde? Na sua casa? Sim. É você que paga a comida? Sim. É você que paga a bebida? Sim. É você que paga a escola? Sim. Ah, então, filhão, vem comigo. Você tem que estar comigo. Enquanto você estiver na minha casa, eu sempre falei para os meus filhos, enquanto vocês estiverem na minha casa, vocês são responsabilidade minha. Enquanto vocês forem menores e estiverem na minha casa, vocês são responsabilidade minha. E eu não vou ser negligente com a minha responsabilidade. Aí, depois que vocês atingirem maior idade, e vocês quiserem seguir o caminho, aí passa a ser a responsabilidade de vocês. Mas enquanto estiverem na minha casa, é responsabilidade minha, e é assim que tem que ser. E é assim que vocês têm que criar. É duro às vezes, né? A gente olha ali, poxa, eu vou levar o meu filho para a igreja, está chovendo, está frio, vou deixar ele em casa vendo qualquer porcaria dessa aí. Não, querido, traz ele. Traz ele. Vai fazer uma diferença muito grande amanhã na sua vida. Parece que não, mas faz diferença. Planta a semente agora. Planta a semente na vida dele agora. Aí diz o seguinte, para mim não me delongar muito. Para os filhos, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Coisa maravilhosa. Olha a promessa. Quando obedece, tem uma promessa. Se o filho obedecer, tem uma promessa. Mais adiante, ele diz o seguinte: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são um orgulho dos seus filhos. Lá em Provérbios 17:6, o outro era Provérbios 1. Então, quando a gente cria, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, as coisas começam a acontecer. Vida, longevidade, saúde, paz, as coisas começam a acontecer, porque são promessas de Deus na nossa vida. Mas quando a gente não faz essas coisas, a gente só encontra choro, lamento, tristeza,
Então, vamos buscar realmente estar com nossa família, restaurando os valores da família. Vamos, Primeira Igreja Batista do Culubandê, ser exemplo para essa sociedade. Que as famílias aqui reunidas possam ser exemplos para essa vizinhança. Que as famílias aqui reunidas possam ser exemplos para a sua vizinhança. Eles olharem para você e falar assim, ó, eu quero que a minha família seja igual àquela ali. Eles olharem para o seu filho e falarem assim, eu quero que o meu filho e a minha filha seja igual ao filho de fulano, filho de Beltrano. Exige sacrifício, mas a recompensa, ela vem depois, não é? A nossa vida hoje aqui na terra é uma vida de sacrifício, a nossa recompensa é o céu, não é isso? Nossa recompensa é o céu, terminando a nossa carreira, como disse Paulo, né? Terminei a minha carreira, combati o bom combate. Quem não está louco para falar isso? Ao encontro dos céus, ao encontro com o Senhor, a estar com Jesus, quem não está? Porque aqui é passageiro, a gente está aqui como peregrino, não é isso? A gente está aqui de passagem. A gente está como povo ali no deserto, só peregrinando, para chegar na terra prometida. Então vamos cuidar da nossa família, que faz parte. Vamos cuidar do nosso lar, que faz parte. Aí, como eu falei lá, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Viu quando eu falei que o filho é responsabilidade sua? Filho é herança do Senhor e uma recompensa. Tem gente amaldiçoando o filho. Como é que pode isso? Isso aqui é da palavra de Deus, diz que é recompensa. Aí fala assim, maldito, filho não sei de quê, mas é herança, o cara está amaldiçoando a herança dele, é uma recompensa que Deus dá. Por que você nasceu? Se eu soubesse, está blasfemando da recompensa que Deus deu, está desdenhando da herança que Deus deu. A gente tem que tomar muito cuidado. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Oba, vamos fazer filho. Não, calma, gente, calma. Não estamos nessa condição de fazer 10, né? Antigamente tinha, né? Tem família aí que antigamente tinha 10 filhos, 12, 13, mas aí era uma outra realidade. Hoje com um já está complicado, não é verdade? Tudo caro, escola cara, dificuldade de tudo, mas eles são herança. E nós, como pais, temos que buscar dar a eles o melhor, educação. O melhor que eu digo não é fazer vontade de filho, não. Crente, não faz vontade de filho. Não faça vontade de filho. Solicito a vocês, não faça vontade de filho. Se você fizer vontade de filho agora, de novo, vai chorar amanhã. Não faça vontade. Fez pirracinha, fez birrinha, deixa fazer. Vai fazendo aí. Você vai cansar, vai fazendo birrinha aí, bota lá no canto, mas não faça vontade de filho. Porque a responsabilidade de instruir é sua. Se você fizer, não, vou fazer porque estou querendo ver um programa ali, eu vou fazer. Não. Não faça. Principalmente nos dias de hoje. Não faça. Para terminar, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Então, meu querido, quer usufruir das bênçãos de Deus? Quer viver bem? Obedeça a palavra. Crie seus filhos segundo a palavra de Deus. Maridos, trate bem suas esposas. Ame-as. Ah, mas ela é chata, mas ama a si mesmo. É chata, mas tem que amar, não tem jeito. Esposa, ama seu marido. Ele é enjoado, mas ama ele a si mesmo. É enjoado, mas foi o marido que você escolheu. A gente não fez a escolha, a gente teve a oportunidade de retroceder. Por isso que é muito interessante, e agora um aviso aí aos que ainda não casaram, ou que estão pretendendo casar, aqueles que já casaram agora já era, irmão, não tem jeito não. 65, 75, 80 anos, tem jeito, vai ter que aturar. Mas aqueles que ainda estão pretendendo casar, ouça o seu conselho do pai, conselho de pai, da mãe, pensa bem, vê se realmente é isso que você quer, vê se realmente é a esposa ou o marido que você quer na sua vida, porque depois que você falar o sim, não tem como retroceder, depois que você falar o sim, não tem como voltar atrás, depois que foi lá, abençoou, irmão, já era. Então, pensa bem, como eu falei, pensa bem, casamento é união de defeitos, não de virtudes, certo? Casamento é união de defeitos e não de virtudes. Então, que vocês possam meditar nisso e realmente vocês possam entender e buscar ter a família de vocês como exemplo. Lembre-se, frisando de novo, marido, mulher, busquem viver em paz, busquem viver em harmonia. Quem está começando agora, quem já está quase partindo para o céu, procurem viver em harmonia, procurem viver em paz, ceda. Aí eu vou falar para os homens, mais fácil a gente ceder, tá? Mulher é mais complicado, mas o homem é mais fácil ceder. Então, começou? Beleza, ouça a sua esposa falar. É claro que a gente começa a ouvir até um determinado minuto. De 5 minutos para lá, a gente já não está ouvindo mais nada, mas fica ali ouvindo. Não é verdade? Até 5 minutos a gente está ouvindo, depois dos 5 minutos a gente já não... Ela está falando, mas aí a gente já perdeu já. Amém, meus queridos? Então que Deus possa abençoá-los, possa derramar a graça dele sobre a vida de vocês, que realmente a gente possa transformar esse mundo através da nossa vida, através da essência de Jesus que está em nossa vida, através da essência de Jesus que está na nossa família. Amém? Pastor, posso fazer uma oração? Posso convidar vocês? Convido a igreja a se colocar de pé. O senhor vai estar encerrando, pastor? Pode vir. De antemão, já agradeço a oportunidade. Tatiana, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de vir ministrar aqui. Que aquilo que foi falado, realmente o Espírito Santo possa trazer sempre a lembrança de vocês, e que seja proveitoso na vida de vocês. Amém? Curvemos as nossas cabeças. Pai querido e amado, nessa noite, mais uma vez, elevamos as nossas vozes diante de Ti e queremos, nesse momento, Te agradecer pelas famílias aqui reunidas, Pai. Só o Senhor conhece e sabe como cada um tem vivido, como tem sido cada matrimônio, como tem sido cada lar, Pai.
Então eu quero pedir ao Senhor nesta noite, se porventura há um lar em tribulação, que a tua graça possa ser neste momento, ser derramada sobre este lar, trazer de volta, restaurar, trazer de volta paz, Senhor. Abençoa, Pai, de uma maneira tremenda e eficaz, todos que aqui estão, Pai. Que possamos e sejamos exemplos, que possamos e sejamos influenciadores, conforme a tua palavra, nesse mundo de caos. Que aqueles que estão lá fora, olhem para o nosso lar, olhem para o nosso casamento, olhem para os nossos filhos, e vejam nele a luz que irradia de ti. Pai, que possamos ser a bússola para esse mundo em trevas, Pai. Ajuda cada um, Pai. Abençoa cada um, Pai. Que os esposos possam ter paciência, que as esposas possam ter sabedoria, que os filhos possam ser obedientes, Pai. Abençoa, Deus, cada lar. Não deixe, Senhor, que as influências externas, não deixe que as dificuldades, quer sejam financeiras, quer sejam de qualquer outra maneira, atrapalharem a vida de cada casal aqui reunido, Pai. Mas que eles possam estar alicerçados, firmes em Ti, Senhor. Abençoa, Pai, que realmente possamos levantar as nossas mãos e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que possamos com convicção, com satisfação, com alegria dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que o Senhor derrame mais e mais das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim oramos a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.